Vamos lá então, meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo do nosso livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo na Psicografia, capítulo número 15, O passado elucida o presente. Nós estamos acompanhando os dramas aqui vividos pelo nosso personagem Lício, aquele jovem que, lutando, contra as tendências ainda do seu passado que o envolviam na sexualidade desequilibrada, e vivendo nesse seu presente experiências da homoafetividade, mas ao mesmo tempo sendo assediado por espíritos e também por esse companheiro do passado, seu tio, o doutor Nicomedes, médico. Então nós acompanhamos que o tio veio de surpresa trazendo a esposa e filhos para uma visita à capital, e a intenção dele, na verdade, era de se aproximar desse jovem, isso sob a influência de espíritos que se encontravam vinculados a ele. Nós vimos então ali uma tentativa de assédio dentro da residência do jovem, onde o pai dele quase que flagra o tio assediando o filho e alegando ali um mal-estar, e sendo também ali conduzido pela irmã emerenciana, para tentar fugir desse envolvimento. Foi proposto então que eles dessem uma volta, um passeio na cidade, já que a brisa marítima seria benéfico para ele, já que ele alegava esse mal-estar. Ele ser o plano inicial do tio, mas agora, induzido pela família também, já demovendo o pai daquela ideia de alguma coisa estranha acontecendo, acabaram então estimulando que o jovem fosse passear com o tio. E aqui nesse nosso capítulo 15, então, nós vamos continuar a partir do momento em que os dois saíram de casa. A irmã emerenciana continuava em casa, continuava no centro, desenvolvendo ali os trabalhos, as atividades, e o Dr. Bezerra, junto com o Filomeno de Miranda, acompanhariam então o Lício nesse passeio. Bom dia, Regina. Então vamos lá, aqui é a continuidade do nosso trabalho. Então, o passado elucida o presente. Estacionando o veículo próximo a uma enseada, cujas águas refletiam a prata do luar, Dr. Nicomedes, que estivera tão silencioso quanto o sobrinho, externou: é-me difícil compreender a ambiguidade afetiva dos meus sentimentos. Tudo fiz para apagar as lembranças da nossa ditosa convivência e não consegui. Tempos houve que me esmaeceram na mente, que ele tinha esquecido um pouco disso. Periodicamente, no entanto, assaltavam-me, confrangendo-me a alma. E você? Não posso negar que lutei com bravura até amortecer as recordações. Impossibilitado de revê-lo e estar ao seu lado no começo, eu pensei que ia enlouquecer. O tempo misericordioso diminuiu-me a angústia. Então aqui nesse diálogo, bom dia, Didima, nesse diálogo inicial entre os dois, trazendo para nós ali, bem interessante nessa colocação, quando ele diz que tempos houve que me esmaeceram a mente, um pouco mais acima, tudo fiz para apagar as lembranças da nossa ditosa convivência e não consegui. Então ele entendia que o Nicomedes, que a relação deles era algo prazeroso, algo feliz, sem se dar conta do tormento moral que o sobrinho vivenciava, e continua lutando até agora, e por isso ele procurou ajuda. Ainda bem que você veio, Didima. E aqui o jovem realmente, ele assumiu que de fato para ele era muito difícil, já que não era simplesmente algo do presente, um assédio que ele sofreu naquele presente, mas eram recordações profundas, que estavam sempre marcadas ali na sua mente.
Conseguiu manter-se sozinho por todos esses anos? Essa pergunta não tem resposta. Nunca lhe impus conduta de exceção. Por que deveria aniquilar-me? E agora, que sente por mim? Medo de ser levado novamente às brenhas da paixão devoradora, prejudicando sua família e a mim mesmo, naturalmente perturbando sua vida. Há poucos dias busquei recurso espiritual para minha conduta. E que recebeu? Orientação e amizade pura, como já me desacostumara a experimentar. Você está mal. A vida é apenas o corpo, meu caro, que se transforma quando ocorre a anóxia cerebral, a ausência de oxigênio nos neurônios e demais tecidos. Morrer é consumir-se. Não se envolva com essas superstições. Do contrário, a sua lucidez mental estará com os dias contados. Com ele, que era cético, né, e materialista também, ele entendia dessa forma que, né, o apoio espiritual seria nada mais do que uma mera ilusão, uma superstição. Lício não acrescentou mais nada. Estou informado de um lugar discreto e respeitável onde nos podemos refugiar por alguns minutos. Amigos narraram-me a excelência do ambiente e o seu refinamento. Não posso, não devo. Por favor, dê-me tempo para reacostumar-me com a ideia. Hoje não estou em condições. Febricitado em excesso, em face dos estímulos que a negativa produzia, ele segurou abruptamente o jovem atônito. Dr. Bezerra ligava-se psiquicamente ao rapaz em luta, enquanto o obsessor dominava completamente o homem em desalinho. Sem medir a agressividade, o Dr. Nicomedes agrediu-o sensualmente com volúpia doentia. O moço debateu-se, embora suas resistências estivessem a breve passo do desmoronamento. O sedento em aflição sorve alucinado qualquer água que se lhe ofereça, mesmo ela esteja contaminada, envenenada. Era o que acontecia ali. Então vimos ali, né, o Nicomedes com esse desequilíbrio, né, que ele se encontrava, não somente pelos próprios impulsos, mas pela influência que ele também sofria, né? Então era completamente, ele se encontrava completamente fora da razão, né? Sem sequer se dar conta, né, do equívoco, do erro, da gravidade daquilo que ele praticava. Naquele momento, então, né, folgazões e ociosos espirituais aproximaram-se, atraídos pela cena singular, com duestos e galhofa ensurdecedora. Então eram os espíritos próximos, onde o carro se encontrava estacionado, né, vendo ali o que acontecia no carro, né? Então eram aqueles espíritos apenas ali, né, caminhando, vadeando ali na região, e aí então procuravam ali se inteirar, né, daquele momento de diversão para eles. Felinto saiu do automóvel e concentrou-se fortemente. Isso porque Dr. Bezerra, Filomeno de Miranda e o Felinto, os três estavam ali acompanhando o jovem. De imediato chegaram vários indígenas e africanos da casa onde morejavam, que lhe vieram atender o chamado. Cuidado, gritou um deles, essa turma tem pacto com o cão, palavra popular que simboliza a deidade satânica. Surpreendidos pelas presenças dos trabalhadores do bem, correram em disparada, não sem fazerem provocações sórdidas. Apoiam o vício e nos combatem, gargalhou o cínico, de carranca constrangedora. Esses aí são protegidos dos diabos. Demos-o fora. Com essa providência seria possível controlar os desmandos no interior do automóvel. Lício, amarfanhado pelos sentimentos díspares, começou a pedir, orando a ajuda da irmã Merenciana. Essa era a condição que o mentor requeria
para interferir com decisão. Né? Então aqui interessante, nesse momento houve necessidade que o Lício demonstrasse realmente o desejo de resistir e não simplesmente aguardando que os espíritos viessem e interferissem, porque isso era uma prova dele. Né? A gente lembra que essa experiência que ele vivenciava não apenas nessa relação tão dolorosa que ele experimentava, mas as próprias provocações constantes dos seus pensamentos, dos sentimentos, né, das companhias, enfim, tudo aquilo que fazia parte da experiência que ele vivenciava. Então, nesse caso aqui, o Dr. Bezerra, como a gente viu, aguardava o momento em que ele se apresentava realmente disposto a lutar contra esse sentimento. Então, quando ele fez essa prece, quando ele fez esse pedido de ajuda, esse foi o momento oportuno em que a intervenção poderia ser feita, porque do contrário seria simplesmente a violação do livre-arbítrio. Né? Não, porque a irmã emerenciana, Andréia, foi com ela que se consultou no primeiro dia. Né? Foi através do médium, né, do antenor, mas foi através desse médium que ela conversou com ele. Né? Então ele sabia quem ela era, mas não era não pela lembrança da relação espiritual, mas pela própria consulta do primeiro dia. Né? Então porque ela prometeu para ele, né, que estaria ali junto e tudo mais, que quando precisasse de ajuda fizesse o pedido. Né? Então era a condição que o mentor requeria para interferir com a decisão. Apelou a Felinto para que fizesse entrar os espíritos africanos que vieram atender-lhe ao apelo, o que foi feito, e estes, utilizando-se de meios especiais, deslindaram o Dr. Nicomédias do obsessor, que os quis enfrentar, mas desistiu, partindo a blasfemar com ira incontida. Então, os espíritos ali protetores que estavam juntos, né, arrancaram aquele obsessor de próximo do Dr. Nicomédias para que, então, a ajuda pudesse ser prestada. Chamarei os meus chefes, blasonou com fúria, para que me deem cobertura. Veremos quem vencerá. Liberando-se da opressão obsessiva, o agressor ofegante parou por um momento, em razão da mente encontrar-se turbada pelos fluidos tóxicos. O mentor segurou-o e impôs-lhe: volte para casa, basta por hoje. Aqui também um fenômeno interessante, que, conforme foi colocado aqui, liberando-se da opressão obsessiva, o agressor ofegante parou por um momento em razão da mente encontrar-se turbada pelos fluidos tóxicos. Naquele momento em que o obsessor foi então separado dele, é bem interessante que a simbiose que acontece entre as duas mentes, a mente do obsessor e a mente desse encarnado, no momento em que há essa separação abrupta, o encarnado sofre. Porque ele estava ali completamente envolvido. Então pode parecer algo bastante interessante, porque não era ele resistia, ele se sentia envolvido e, na verdade, ele sentia prazer nessa relação. E no momento em que houve essa ruptura, ele acabou sentindo a mente turbada. A mente ali dá aquela girada, ele perde um pouco ali da orientação por causa dessa separação abrupta. Então é interessante isso. Então foi sugerido pelo Dr. Bezerra para ele voltar para casa, que bastaria por aquela noite. Ao mesmo tempo aplicou-lhe energias relaxantes que lhe diminuíram a tensão. Vigorosamente controlado, justificou seu sobrinho. Retornemos. Não o quero à força. Terei tempo para de o reconquistar-te, tudo bem? Sim, tudo em ordem. O torpor que acometeu o Dr. Nicomédias quase não lhe permitiu conduzir o carro com segurança. Chegando ao lar, alegou insofreável cansaço e se foi deitar. Lício refugiou-se no quarto em agitação. Os seus sentimentos aceitavam o convívio, mas algo, a lembrança da consulta, a esperança da paz e a inspiração do venerável médico, auxiliaram-no a resistir. Jogou-se no leito e, recebendo energias refazentes, adormeceu com os nervos descontrolados.
Agora, sigamos rumo aos trabalhos da irmã emerenciana, propôs o mentor, lá no centro, né, que o trabalho acontecia, que era aquele trabalho normal que acontecia à noite, junto aos encarnados, e depois o trabalho junto aos desencarnados, e também aos encarnados em desdobramento, né? A reunião estava no auge. Era dedicada a tratamentos espirituais sob o comando da querida amiga. Havia muitos necessitados que repletavam toda a casa, com presenças de espíritos de ambos os lados da vida. Como o nosso objetivo era acompanhar a terapia reservada a alguns consulentes da primeira noite, deixaremos de entretecer considerações a respeito dos métodos aplicados nesse tipo de trabalho. Aqui uma observação interessante do Filomeno, porque na verdade o objetivo deles ali era um trabalho de assistência, especialmente àquele grupo, começando com Carlos, com Lício, e outras personagens que nós conhecemos naquela primeira noite de encontro. Então aqui ele deixaria de falar de que forma que os tratamentos de assistência espiritual, esses tratamentos espirituais, eram feitos, o que nós, embora aqui acompanhando o raciocínio dele, lamentamos, porque seria bem interessante a gente entender de que forma que acontecem os tratamentos espirituais seguindo uma filosofia como essa, Mas vamos lá. Desse modo, quando os trabalhos foram encerrados um pouco antes da meia-noite, e a benfeitora veio ter conosco, o querido médico asseverou: em razão dos acontecimentos que se precipitaram no drama de Lício, creio ser de bom alvitre que antecipemos algumas medidas, aproveitando-nos dos sucessos dessa noite. A irmã concordou plenamente e, chamando alguns auxiliares, passou a preparar o ambiente para uma reunião especial. Orientando Felinto e mais alguns cooperadores para que fossem buscar Lício e Nicomedes, determinou que outros amigos seguissem ao lar dos médiuns mais adestrados, trazendo 2 deles para o serviço de emergência. Não se atribua que estávamos diante de uma improvisação. É sabido que nos processos obsessivos, os adversários investem com toda a força, a fim de desanimarem os seus desafetos. Desse modo, quando há mérito das vítimas, são tomadas providências de emergência, interrompendo-lhes a planificação desesperadora. Assim sucedia no caso em pauta. As soluções do bem são igualmente rápidas, desde que sejam propiciadas as condições necessárias por parte dos candidatos interessados. Então aqui se organizou essa reunião especial, que não estava programada, e aqui o Filomeno traz algo bem interessante, para que nós não confundamos um trabalho, providências de emergência, com improvisação. Porque até mesmo para essas instituições, as situações de emergência, eles estão treinados para isso, para fazerem ali rapidamente a reunião, o preparo, o acolhimento, enquanto que num trabalho de improvisação, eles não estão preparados. Então, o modo como as coisas acontecem, para que nós não imaginemos a falta de preparo. Ela simplesmente foge da rotina, mas essa fuga da rotina está dentro da programação das atividades que são especiais, daquelas atividades que são imprevistas, ou, porém, eles estão preparados para esse imprevisto. Bom dia, Marion. Foi recomendado a Felinto que permanecesse imperceptível ao obsessor de Lício, trazendo o rapaz mediante indução hipnótica, a fim de ele ser acompanhado pelo perseguidor, que ficaria retido no lugar do trabalho. Os demais companheiros se encarregariam do tio, para quem não se faziam necessários mais amplos cuidados. Como consequência, às 2h da madrugada, estávamos todos na sala reservada às consultas, onde o clima psíquico era de excelente qualidade. Os médiuns em desdobramento foram despertados
enquanto os 2 pacientes permaneceram adormecidos. Vigorosamente sob controle, o infeliz perturbador agitava-se e esmurrava o ar, por perceber que caíra em hábil plano elaborado para o reter. Iniciando o serviço socorrista com uma prece que a irmã emerenciana proferiu, a seu pedido o querido mentor assumiu a direção do trabalho. Induzindo o espírito vingador à comunicação, este explodiu numa catilinária violenta que resumimos. Eu sou Fagundes Ribas, a vítima desses infames pervertidos. Sofri-lhes a peçonha em repetidas reencarnações, até que a sorte me permite estar aqui, enquanto eles se encontram na terra, facultando-me o desforço. Tenho sofrido como ninguém pode imaginar. Fui hóspede das regiões infernais por largo tempo, graças ao horror que mantenho contra os pederastas imundos, que continuam os mesmos. Hei de aniquilar-me no grande silêncio que apaga a vida, todavia os levarei comigo. Tenho-os sob controle neste momento e ninguém os tomará de mim, porque isso viola os códigos de justiça que estabelece. Quem deve, paga. Então, aqui nesse caso, esse código de justiça, ou esses códigos de justiça a que ele se refere, é dentro da justiça, através ali das próprias ações, dentro daquele ambiente onde ele se encontra, onde a vingança é parte desse código de justiça. E ali ele se vingava, então, por ter sido vítima no passado, ou em passados anteriores, quando eles então se reencontravam. E aqui então mostra que é uma relação muito mais antiga do que nós imaginamos. É estranho ouvir-te falar de justiça, obtemperou o mentor, quando fomentas o crime e conduzes a lascívia, induzindo almas doentes a aberrações e loucuras. Não ignoramos as tuas dores, o teu longo calvário, cada dia mais severo, em razão da tua odienta atitude de revolta, acreditando-te com o poder de estabelecer leis e princípios de cobrança, sem dar-te conta de que a teu turno estás em curso no mesmo código que exibes contra os outros. Ouçamos também aqueles que participam do seu drama. Despertando Lício e o tio, a irmã emerenciana pediu-lhes atenção e serenidade. O primeiro recobrou a lucidez rapidamente, Lício no caso, enquanto o outro, embriagado pelos fluidos deletérios que absorvera, apesar daqueles com finalidade relaxante que o mentor lhe aplicara, apresentou-se amargo, perturbado. A assistência especial foi-lhe providenciada, após o que pareceu adquirir o equilíbrio. Surpreendeu-se de encontrar o sobrinho e, ato contínuo, os demais circunstantes que lhe causaram estranheza. Desejais entender o trama dos vossos destinos? Ponderou o dirigente calmo, e aqui nos encontramos para tanto. Tende tento e observai. Aproveitando-vos desse magno momento que vos definirá o futuro. Conhecendo os propósitos do mentor, a irmã emerenciana aproximou-se do jovem e, aplicando-lhe energias no centro cerebral, pediu com vigorosa inflexão de voz: Annette, volte à realidade. Recorde-se, reviva o matrimônio. Seu momento culminante, a festa anelada, a tarde e noite de sonho que se converteria em desar. Lembre-se do seu consórcio com Felipe. Evoque tudo. Vimos o jovem cerrar os olhos, debater-se um pouco e mergulhar no passado, alterando-se-lhe a forma, que se deu lugar a uma jovem, pouco mais que adolescente, no apogeu da beleza juvenil. Vendo-a indigitado, o espírito gritou:
Vendo-a, o indigitado espírito gritou: eis aí a criminosa! Qual o sortilégio que usou para retornar ao tempo da minha desgraça? Em nada mudou. Utilizando-se de recurso equivalente, a benfeitora agiu sobre o Dr. Nicomedes, convocando-lhe à memória a ação. Agora é a sua vez, Henri. Você lá se encontrava. Retorne ao passado, a fim de dar novo curso à sua atual existência. Pelo mesmo processo, o induzido assumiu a personalidade referida. Tratava-se de um homem com aproximadamente 40 anos, trajando-se com elegância ao costume do fim do século XVIII, ali por volta de 1700 e pouquinho, né? Em França. Então, Annette e Henri, dois franceses, ela, uma jovem saindo da adolescência, e ele já um homem maduro de 40 anos. Um instantinho. Sem poder conter-se, Filipe acusou: defronto infelicitador do meu lar, que se uniu à desnaturada para destruir-me. Então lembra que Filipe era o obsessor, né? Até agora, declarou o Dr. Bezerra, somente acusaste. Ouçamos os outros que têm algo a dizer. E voltando-se para Annette, propôs-lhe: fala, minha filha, narra a tua desdita. Sem mais delongas, sentindo-se estimulada, a jovem contou: fui constrangida por meu pai a casar-me com este homem, quando eu contava 14 anos. Não o amava, mas comprometi-me a ser uma esposa devotada, já que me não podia rebelar ao impositivo que me obrigava. Vivíamos em Companhé, cidade onde Santa Joana d'Arc esteve prisioneira e onde se realizaram grandes eventos históricos. Mimada pelos presentes que ele me ofereceu, casamo-nos e transferimos-nos para sua propriedade, muito antiga à margem do rio Oise. Nascia-me então um certo interesse por ele, que, no entanto, não era amor, suficiente, porém, para uma vida calma no lar. Na noite nupcial, depois que todos se foram, ele me confessou que esperava de mim uma convivência fraternal, porque era incapaz para a comunhão conjugal. De certo modo, senti-me aliviada e prometi-lhe discrição e fidelidade, apesar da frustração que me assaltou, sabendo que por todo o restante da minha vida teria que submeter-me a uma renúncia total. Mente é infame, interrompeu-a Filipe furibundo. Prossegue, minha filha, estimulou-a o orientador. A princípio vivíamos uma cordialidade que não levantou qualquer suspeição a respeito do nosso drama. Nesse ínterim, seu irmão Henri enviuvou e, a seu convite, veio ficar conosco algum tempo, de forma a recompor-se do abalo moral, pois que a esposa falecera num acidente equestre muito doloroso quão inesperado, pelo fato de ser uma excelente amazona. A partir da segunda semana, em que o hóspede se encontrava em nosso lar, a vida em comum foi se tornando insuportável. Passou a dizer-me que notava o meu interesse pelo outro, que para ele me vestia e certamente que já nos preparávamos para o adultério. Isso o marido fazendo acusações, né? Profundamente surpreendida e chocada com a acusação, reagi afirmando que nem sequer pensava na pessoa referida, e a gentileza era o dever de anfitriã de que me procurava desincumbir. Iracundo tornava-se selvagem, submetendo-me a tormentos morais inimagináveis, enquanto ameaçava interromper a sua e a minha vida caso eu me queixasse a Henri. Ninguém pode imaginar o tormento de uma jovem inexperiente ser viciada por um marido enfermo. Tais foram as suas acusações que, sem o desejar, fui me aproximando do cunhado, cuja presença se me tornou um refrigério. Percebi que o agradava e, sem que nos apercebêssemos,
passamos a amar-nos. Caluniadora infeliz, estertorou Felipe. Tudo verdade, contrapôs Henri. Meu irmão sempre foi um atormentado, em razão da sua deficiência. Eu, no entanto, ignorava o quanto. Ao nos unirmos no momento por ele facultado, em face de uma viagem que empreendeu, deixamo-nos a sós. É que tive a dimensão do sofrimento de Annette e dos suplícios que lhe eram impostos. O casamento não se consumara 6 meses depois, apesar de os seus atos escabrosos serem impostos à quase menina. Vocês traíram-me vilmente. É verdade, e creio que o faríamos novamente. Amei a menina desde quando a vi, embora a dor e a saudade me alanceassem. Mantive, porém, a discrição e o respeito, até quando a loucura dele empurrou-nos um para o outro. Quando eu lhe interrogava a respeito da tristeza que passou a refletir-se no rosto dela, contrastando com a beleza e a alegria juvenil anterior, ele propunha-me que a distraísse, que passeássemos. Parece-me que se sentia bem, atormentando-se, imaginando qualquer vulgaridade que não havia ocorrido. Após o nosso relacionamento, falei-lhe que me teria de ir tão pronto ele chegasse, já que seria impossível continuarmos naquela situação ambígua. Os acontecimentos precipitaram-se. De regresso, e como se adivinhasse o que houvera sucedido, examinou-a com humilhação terrível, exigiu-lhe a confissão, depois do que surrou-a e a reteve presa na alcova, enquanto desapareciam as marcas do seu selvagerismo. Eu ignorava a ocorrência e informei-lhe dos meus planos de retomar a minha casa. Muito calmo, já sabedor do delito, exigiu-me quase que ali me demorasse por mais algum tempo, pois que deveria viajar outra vez e receava deixar a esposa a só. Aqueci, a mim mesmo prometendo dignidade durante a sua ausência. Afirmou-me que ela se encontrava enferma e desculpava-se por ficar na alcova. Ao partir, vinha tomar conhecimento do sucesso degradante e propus fuga a Annette, ao que ela anuiu. Arrumamo-nos às pressas e partimos no dia imediato, deixando-lhe uma carta elucidativa, reprochando-lhe o caráter, embora a nossa não fosse a conduta ideal. Ele houvera, conforme vir a saber depois, planejado um retorno intempestivo naquele dia da nossa fuga, a fim de surpreender-nos e ceifar-nos a vida sob a alegação do adultério comprovado. Não o fez, porque nos evadimos. Quando chegou, cientificando-se da ocorrência, enfureceu-se. Vingativo e petulante, mandou-me propor um duelo, assumindo a postura de um cavaleiro ofendido, e como o problema veio ao conhecimento público, não tive alternativa senão aceitar e ganhar a luta matando-o, né? A época dos duelos, né? Para lavar a honra, né? Século XVII, século XVIII, né? O amor por Annette era superior às minhas forças. Entretanto, o fraticídio tornou-se-me um suplício, né? O fraticídio, que é o assassinato do irmão, né? Segundo ali a gente tem até mesmo no Código Penal isso, né? Recordava-me dele caído, varado pelo projétil, empapado de sangue, ameaçando no momento extremo: se houver justiça no lugar para onde vou, hei de ser vingado. O médico que o acompanhava na emergência nada pôde fazer. A partir daquele momento, embora tivesse a felicidade ao alcance da mão, a melancolia me assaltou, e menos de um ano depois sucumbi. Era ele quem me infligia remorso e dissabor, quando se viu livre do lado de cá, vivo e perverso. Impôs-me, após a morte, muitas e novas dores com os marginais em cujo grupo se hominizou. Acusada pelo povo e familiares, Annette completou a narração. Parti para Paris após vender o que me cabia,
pensando em viver. Ainda não completara 16 anos. Foi isso a minha total ruína, porque inexperiente e sem apoio, segui vias torpes, degenerando na libertinagem por largos anos, embora estivesse em casas de luxo, igualmente infectas e degradadoras. A sífilis encerrou-me a carreira alucinada. Isso é suficiente para liberá-los da culpa? Irrompeu Filipe alcevajado. Não, não é o suficiente, concordou o mentor. Pelo contrário, constituiu-lhes uma herança infeliz de que não se liberaram. Da mesma forma, não lhe permitia o direito de, após exaurir Henrique, com seus sequazes além do corpo, perseguir Anete, na terra e depois dela. Então aqui no caso a gente já vê que esse desequilíbrio que ela viveu, essa queda, na libertinagem, foi na verdade, além da própria inexperiência que ela viveu, foi também influência, que ela recebeu por parte desse, então, do ex-marido. A divina misericórdia que tudo oferece para ser preservado o equilíbrio, trouxe-nos para o Brasil, noutra experiência, em terras de Piratininga, aqui em São Paulo, onde o clima de resgate kármico era-vos mais bonançoso. Retornastes com o dever de vos reequilibrartes. Anete renasceu para consorciar-se novamente contigo, Filipe, na pessoa de Fagundes Ribas, e enfrentar com honradez Henri, a quem encontraria depois. Isso se deu em uma fazenda de café no interior do estado. Então aqui eles já começaram uma encarnação antes dessa, vieram para cá, naquele período do Brasil colonial, e ali então eles teriam uma nova oportunidade de se reencontrarem e de resolverem ali essas pendências nesse triângulo amoroso. Vai com Deus, Andréia, beijos. Então nesse triângulo amoroso que estava ali se tramando. A beleza que a levara ao fracasso foi-lhe novamente concedida para uso reparador. E sem a sua anuência, o matrimônio foi estabelecido entre os pais dela e ti. A antipatia que ela conservou nos painéis da memória e a suspeita que te macerava o campo das lembranças amargas foram os ingredientes para que se repetissem os dissabores e desajustes quando deveríeis lutar contra as vicissitudes e vencer e crescer na fraternidade, na compreensão, a caminho do amor. Nesse ínterim, Henri, que era comprador de café, apareceu na fazenda, e o reencontro fê-los desequilibrar-se, assinalada pelos vícios a que se acostumara na experiência anterior, e, provocante, aturdiu o jovem de tal forma que este, a qualquer pretexto, vinha à propriedade, até que, por intermédio de uma ama subornada, fiel à patroa, concretizou a fuga para a capital. Enquanto dormias, conforme te recordas, ambos partiram para o lugar onde se haviam encontrado antes, e, com a carruagem apressada, tomaram rumo desconhecido. Sabemos avaliar as tuas humilhações, as dores excruciantes que te levaram, homem orgulhoso e prepotente, à tumba antes do tempo. Dr. Bezerra fez uma pausa. Os envolvidos na abjeção relatada choravam. Felipe em desespero, Anete com amargura e Henri com arrependimento. Logo depois, prosseguiu, relatando os motivos passados dos desencontros presentes. Não pretendemos trazer a presença de outras personagens para aclararmos o vosso infortúnio, porque todos sois infelizes, sem dúvida. Chegando à capital, os fujões instalaram-se bem, já que o amante, embora não fosse rico, possuía recursos expressivos. Algum tempo transcorrido, e a antiga lubricidade de Anete conduziu-a à irresponsabilidade, à traição contumaz. Expulsa do lar pelo companheiro ultrajado, refugiou-se noutro, utilizando-se da aparência para os enganosos triunfo e poder
passando de um para outro lugar. Aqui então a gente já começa a acompanhar, né, essa antipatia que ele, jovem, sentia pelo tio, embora ainda aquela atração existisse. Né? Então a gente percebeu ali que foram todos esses desencontros e encontros que acabaram gerando esses sentimentos tão confusos entre eles. A morte, que a todos chega misericordiosa, trouxe os dois irresponsáveis de volta e vos engalfinhastes em luta destrutiva que agora, numa terceira etapa contínua, não obstante a diferença de plano vibratório e constituição orgânica em que vos encontrais, só o amor verdadeiro, sem a injunção da posse e do vício, vos pode salvar. Hei de matá-la já, contrapôs Felipe. Tanto tempo de infortúnio para mim, que não o posso esquecer de um para outro momento. Reconheço que eu fui um doente, mas a esposa e meu irmão jamais poderiam adulterar sob o meu teto. Reencontrando-a agora nessa forma extravagante, com sentimentos confusos, vejo que não poderá fugir, e cada dia irá mais fundo no abismo. Como os demônios interferiram em seu favor, amparando-a e ao criminoso, apressarei o desfecho. Ouve-me, meu irmão, imprecou com imensa bondade o mentor. Dói-nos o teu sofrimento. Conforme desejamos auxiliar as duas criaturas que sofrem na terra, interessamo-nos em libertar-te da infelicidade, antes que ela te imponha a recuperação por meios graves e irreversíveis. Se te parece difícil perdoar, desculpa-os. Deixa-os por conta da consciência pessoal, que não libera culpado algum sem a conveniente regularização do delito. Não suponhas que, desculpados, eles fiquem sem a responsabilidade do mal que se infligiram, utilizando-te para a própria desdita. Dá-te a oportunidade de aspirar à felicidade que te acena e te aguarda. O mentor se aproximou do médium e, tomando as mãos de Felipe, exprobou-o ao bem com tamanha doçura que as resistências antagônicas foram quebradas. Inspirada pela irmã emerenciana, Anete acercou-se hesitante e suplicou: perdoa minha loucura. Não sabes como sofro, encarcerada num corpo que não é meu. Traí e cometi desdouros que me pungem quais punhais afiados. Eu não me recordava de tanta desgraça. Ó Deus, tende piedade de nós. Filipe, acolhido pelo inesperado gesto da antiga esposa, respondeu: não posso perdoar. No entanto, dê-me tempo, e este me ajudará a desculpar. Pelo menos não a perseguirei, caso eu encontre algum apoio em qualquer lugar onde me possa acalmar. Esta casa é tua casa, esta é a tua casa, consolou-o o médico espiritual, porque é a casa de Jesus. Não retornarás aos sítios de hediondez, começarás o tratamento aqui mesmo, e posteriormente a reencarnação te aguardará para o recomeço feliz. Pelo que posso depreender, Lício te ajudará muito, porquanto renascerás por intermédio do Dr. Nicomedes e tua esposa. O Dr. Bezerra intrigou a irmã emerenciana e informou ao antigo Henri: ele volverá aos teus braços com imensa carência de amor e o receberás com ternura, liberando-te do mal que na tua área genésica, na próstata, está preparando o campo para uma neoplasia maligna. Então olha só, né, uma programação de uma doença, no caso aqui um câncer de próstata, para que ele tenha essa limitação na vivência da sexualidade. Então não apenas limitando o seu aparelho genésico, como também trazendo para ele um foco diferente onde ele vai ter que lidar com isso no decorrer da sua vida a partir de determinado momento, né? Então muitas vezes vem ali, né, obstáculos
que surgem com diversas finalidades. Aqui no caso para ele 2 bastante intensas. A tua conduta moral apressará ou não o surgimento do câncer, ou o impedirá. Serás o autor dos teus futuros dias. Por consequência, respeita e ajuda Anete, na forma de sobrinho inquieto. Auxilia-a a ajustar-se e não tornes a viciação. Alice o benfeitor propôs. Recordarás de grande parte dessas ocorrências, mesmo com algumas lacunas. As lembranças te ajudarão a frear os impulsos da perversão. Canaliza as forças sexuais da tua juventude noutra direção, em labores dignos que te promoverão a paz, contribuindo para a liberação dos teus problemas. Não será fácil, pois que te exigirá decisão, disciplina e vigilância. O mal que se enraiza, quando extirpado, fere as áreas sadias, qual o escarracho de um trigal, que ao ser arrancado, carrega trigo bom. Evita os sonhos da imaginação desequilibrada e os lugares onde as facilidades proliferam. É mais fácil prever o desastre e tomar providências do que remediá-lo. Preenche os espaços mentais com leituras salutares e conseguirás os meios para a vitória. Se te resolveres por ouvir-nos, estaremos ao teu lado, certamente sem retirar-te os problemas, auxiliando-te todavia na necessária solução. Enquanto a tua conduta nos permitir, auxiliar-te falo-emos. Então aqui, né, a proposta agora que vinha para ele, né, que certamente ali os desafios continuariam, né, os estímulos, as provocações continuariam, porque isso fez parte do meio que ele próprio construiu. Mas caberá a ele então apresentar a resistência, e nessa resistência virá também a assistência. Anete Lício chorava, e a face refletia-lhe a imensa angústia, predispondo-se à renovação, a outra conduta. Conduzidos aos seus lares após a oração de louvor e agradecimento, que fomos convidados a proferir, encerraram-se as atividades. A madrugada punha os primeiros sinais da claridade no nascente, para que o astro-rei vencesse as sombras dominantes. Então aqui, né, vimos aqui nesse trecho, né, um capítulo até rápido, né, que nós lemos, que na verdade foi muito mais ali acompanhando o relato em si, mas podemos ver ali, né, uma experiência que foi vivida durante 3 encarnações. Né, naquela primeira, quando houve ali o primeiro encontro, na França, lá no século XVIII, que nós sabemos também ali, né, que quando nós acompanhamos essas histórias, nós acompanhamos de um primeiro momento para frente. Então imaginarmos, por exemplo, uma adolescente ali com menos de 16 anos, ser forçada pela família a se casar com um homem mais velho, né, um homem ali de quase 40 anos. Então, se casar dessa forma, para essa jovem também tinha ali uma experiência dolorosa, cuja causa nós desconhecemos. Né? Porque a gente lembra que existe ali um mecanismo muito sábio e muito perfeito que vão nos conduzindo por determinados caminhos, né, completando essa grande teia, né, com a qual nós nos envolvemos. Né? Uma teia com as experiências que nós criamos, envolvendo ambientes, envolvendo circunstâncias e envolvendo pessoas. Então, nesse caso, aquela família se juntou, aquela jovem forçada àquela relação, e depois aquele irmão que aparece ali para poder trazer ali um desequilíbrio naquilo que ela vivia. Né? Pois é, ele já era um homem idoso, né? 40 anos ali naquele período. Né, somente as pessoas com boas condições chegavam nessa faixa etária. Os camponeses, por exemplo, não passavam de 30 anos de idade. Né, então, naquele caso ali para ela, a gente vê que até mesmo naquele momento, numa situação que para nós é algo completamente... né, naquela época, pensarmos que para nós hoje,
aquela circunstância era completamente anormal, né, para aquele período era muito normal, né, porque ali havia uma sociedade patriarcal, uma sociedade em que as mulheres, né, eram muito manipuladas, né, diferentemente dos homens que tomavam decisões, em que as idades naquela época não eram respeitadas, né, como são hoje, pelo menos na maioria das vezes. Então nós vimos ali que a partir daquele momento começa essa trama atual que eles estão vivendo. Mas dali para trás uma história continua. Então é sempre importante, quando nós acompanhamos esses relatos, que nós vemos ali que eles são comentados para nós a partir de um determinado momento. É o caso que nós acompanhamos, por exemplo, né, já falamos sobre isso, quando nós vemos ali a história de André Luiz. Nós conhecemos André Luiz a partir do momento em que o médico, cuja identidade, né, sempre traz para nós aquele debate improdutivo, né, mas, enfim, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, ou um outro desconhecido e coisa e tal. Então, daquele momento para frente, nós conhecemos André Luiz. Mas quem foi aquele espírito dali para trás? Filomeno de Miranda, nós conhecemos como esse baiano que trabalhava lá na Bahia, em Salvador, na União Espírita Baiana, como médium, e se tornou esse médico que nós conhecemos hoje, mas quem ele era antes? Né? Então nós vemos ali que todos nós temos uma longa história por trás. Né? Pois é, né, Regina? Aos 20 achava que os de 40 eram velhos, né? Imagina naquela época, né? Pois é. Então, assim, naquela época, e as mulheres não tinham nem escolhas naquela época, né? Era muito ali uma manipulação, né? um uso, né? das mulheres. Então era algo que para nós hoje, né? Até hoje nós vemos essa luta em que as mulheres estão ali para conquistar o seu espaço, conquistar o seu respeito, enfim, para mudar esse perfil da nossa sociedade, né? E naquela época era tudo muito assim, né? Tudo muito simples as coisas de se resolverem, até porque a própria legislação daquelas sociedades antigas era uma legislação que acompanhava, na verdade, os valores da própria época. Né? Nós estudamos, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Justiça, ou melhor, na Lei do Progresso, que nós veremos, né, mais para frente no nosso estudo, nós veremos ali que a legislação ela não é criada de um modo perfeito, porque ela acompanha a evolução da própria sociedade, já que essa própria sociedade, através dos seus representantes, os legisladores que criam suas leis. Então não era possível proteger, por exemplo, jovens de usos e abusos como esses que nós vemos, se aquela sociedade se comprazia com aquilo. Da mesma forma nós podemos lembrar da escravidão. Não era possível impedir que a escravidão acontecia se a sociedade se comprazia com a escravidão e se beneficiava disso. Somente depois que nós vimos ali uma luta muito grande na mudança dessas ideias, né, que a legislação começou também a se modificar. E a legislação que nós temos hoje, por mais moderna que nós vejamos, né, porque nós temos uma legislação bem construída, o problema é nós fazemos com que elas sejam bem aplicadas. E aí, nesse caso, então, nós temos uma legislação que para nós é muito moderna, mas daqui a 50 anos nós vamos olhar para trás e vermos ali quanta coisa precisaria ter sido mudada nessa época, mas não foi mudada porque nós simplesmente não percebemos. É o que acontece com a tecnologia. Por que nós não criamos tecnologias que vão nos proporcionar uma vida perfeita aqui no nosso mundo? Porque a nossa inteligência não conseguiu alcançar isso ainda. E quando nós falamos em leis, nós falamos de valores. E por que a nossa inteligência não alcança essas leis mais valiosas, mais valorosas? Porque simplesmente os nossos valores também não se desenvolveram. Não podemos fazer aquilo que nós não sabemos fazer. Então por isso nós vemos essas mudanças, né? E o bacana é que conforme nós vamos ali trabalhando nesses nossos estudos, né, nós vamos acompanhando épocas, acompanhando ali histórias de períodos distantes do nosso e vendo como era a vida daquelas pessoas e como é a nossa vida hoje, fazendo essa comparação. A Angelina colocou, né, tem uma meditação que questiona, né, como foram as infâncias e adolescência dos nossos pais, dos nossos avós e assim vai, né, Angelina? Então, de época em época, a gente vai acompanhando a evolução e vendo isso na prática, né, de um modo mais próximo de nós, naturalmente, né, mas é algo realmente importante de nós pensarmos.
né? Então tudo vai acontecendo no seu tempo. Então naquele tempo acontecia tudo isso, e conforme as pessoas aceitavam ou rejeitavam aquele tipo de experiência, ou abusavam daquelas experiências, né, isso se refletia, ou se refletiria nas encarnações futuras, como aconteceu aqui agora. Então, meus amigos, é isso. Fechando aqui o nosso trabalho. Vimos aqui então, né, esse ajuste, esse acerto feito entre esses três espíritos, mais uma vez juntos, agora mais esclarecidos, né, mas ainda trazendo aqueles resquícios, né, bastante dolorosos do passado, presentes aí na consciência deles, né? Nesse caso aqui o Lício, a Nete Lício, né? Agora com maior estímulo, principalmente pelas lembranças que vão ficar vivas na sua memória, para que possa lhe conduzir as suas ações. O tio, com esse plano B que surge agora para ele, que ele tem a opção de começar a viver de um modo equilibrado, evitando, né, um sofrimento maior, ou caso continue nesse desequilíbrio, surgirá então essa doença que vai fazer com que ele então mude completamente o foco, né, limitando-o de diversas formas e trazendo ali muitas dores e sofrimento. Enquanto o filho agora, né, aquele que era o irmão, vem agora na condição de filho. Por isso que o Dr. Bezerra colocou no capítulo anterior que nós estudamos, é que a reencarnação permite que o amor seja vivenciado em diversas configurações. Então, no passado, irmãos reencarnaram juntos para viver uma determinada experiência. Depois, novamente, dois desconhecidos, e agora voltam como pai e filhos. Né? Então, tudo muito bem articulado, tudo muito bem desenhado, né, para fazer com que cada espírito tenha a oportunidade de se desenvolver, assim como acontece com cada um de nós, né? Porque enquanto nós lemos essas histórias que vão trazendo essas tramas tão dolorosas, tão marcantes, nós estamos aqui vivendo as nossas próprias histórias. E se hoje nós podemos dizer que temos ali um grau de tranquilidade, apesar dos nossos desafios diários, é pelo merecimento que nós conquistamos, de sairmos daquelas tramas tão dolorosas do passado, e hoje temos a oportunidade de ter essa clareza de raciocínio e tomarmos as melhores decisões para que nós possamos conduzir nossas vidas, né, por esse caminho de crescimento que hoje nós escolhemos. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje.